Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amados, queridos irmãos, vamos juntos, com a ajuda de Deus aqui do seu Espírito, ler a sua palavra que encontra-se reportada no livro de Efésios. Glória ao Senhor. Capítulo 4. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se és que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira,
Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Até aqui, queridos. Glória ao Senhor Deus. Aleluia. Amados irmãos, aqui está a palavra que o Senhor nos tem revelado nesta noite. Bastante irmãos online acompanhando os cultos, nós aqui também, louvado seja Deus, para aprendermos um pouquinho mais, queridos. Este caminho é um caminho de eterna aprendizagem. Se nós recebermos do Senhor a graça de vivermos nesta terra por mais 100 anos, daqui a 100 anos, irmãos, certamente aquele que tem compreendido um pouco desta graça, ele vai olhar para trás e vai dizer, graças dou ao Senhor porque aprendi bastante. Mas vai olhar para frente e vai dizer, porém, todavia, ainda preciso aprender muito, porque toda a sabedoria está em Cristo Jesus. E Ele, irmãos, é o nosso exemplo perfeito e verdadeiro. Porque nós, seres humanos, fomos concebidos no pecado e alcançamos esta tão grande sorte de receber esta graça maravilhosa dentro do nosso coração. A transformação, irmãos, ela precisa acontecer de dentro para fora. Senão nós vamos ser servos e servas do Deus Altíssimo somente de aparência. E o Senhor não quer aparência, porque a aparência não nos levará a lugar algum. A aparência, irmãos, ela não tem efeito. A aparência, irmãos, ela é falível. Os irmãos vejam bem, um exemplo, né? Uma pessoa que na sua essência, ela tem uma fisionomia, vamos dizer assim, e por algum motivo ela quer mudar a sua fisionomia e coloca tantas coisas, faz até mesmo cirurgias e tanta coisa, para mudar a sua aparência, porque alguma coisa entrou nela que a aparência dela não está boa. Só que, irmãos, para o mundo aí fora, que não conhece a beleza maravilhosa desta graça, eles vivem de aparência. E a aparência é importante lá fora. Mas aqui, quando nós falamos aqui, não quer dizer, irmãos, dentro destas 4 paredes, não quer dizer dentro desta denominação. Aqui, irmãos, é um local onde nós nos reunimos para juntos oferecer um culto a Deus. Esse aqui significa a graça verdadeira do Filho de Deus, cujo qual Ele mesmo disse, palavras do Senhor, ninguém vem ao Pai, ninguém, senão por mim, Ele disse. Glória ao Senhor. Então, nós não conseguiremos ir ao Pai por aparência, não conseguiremos ir ao Pai por causa de uma placa denominacional, não conseguiremos chegar ao Pai por tradição, não conseguiremos chegar ao Pai nem mesmo com sacrifícios. Porque o Senhor disse que Ele não quer sacrifício, porque o sacrifício foi feito pelo Filho dele, Jesus Cristo, no duro madeiro da cruz. Derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados.
O que o Senhor requer de nós é obediência, humildade e essência da virtude, irmãos, do Espírito Santo, que causa em nós, irmãos, glória ao Senhor, algo maravilhoso que muitas vezes é impossível nós, irmãos, transmitirmos com palavras. Glória ao Senhor. Então o Senhor Deus, pela sua grande misericórdia, deu luz para o apóstolo Paulo, glória ao Senhor, escrever cartas às igrejas. Porque, irmãos, aleluia, uma coisa é nós termos uma experiência com Deus, receber dele um milagre, glória ao Senhor, uma causa impossível ele resolver para nós, ele resolve mesmo, e ele opera milagre mesmo, ele é especialista em milagres, em obras, em causas impossíveis, glória ao Senhor. Mas, irmãos, de nada adiantaria se nós não guardarmos a essência, porque a causa resolvida hoje nos causa alegria, contentamento, é verdade, causa impossível, né, irmãos? O Senhor resolve, entrega na nossa mão, mas quantos, irmãos, que vêm a um culto ou vêm nos pés do Senhor, aleluia, somente para buscar resolução para a sua causa material, cura para a sua enfermidade na carne, glória ao Senhor, uma solução na sua vida material, aí vem congregar, o Senhor toma o pregador pela virtude da palavra, e irmão, sai uma profecia, glória, e cumpre na vida daquele e daquela, glória ao Senhor. Mas, irmãos, passa o tempo, se ele e ela não entendeu ainda o que significa esta graça, aleluia, ele vai por outros caminhos, por outras doutrinas, por outros ventos, por outras práticas, por outras conversações. Então, irmãos, Paulo certamente, passando por Éfesos, né, irmãos, e deixando lá, irmãos, plantada a semente da graça, grupo de irmãos certamente crendo, convertidos, se convertendo, glória ao Senhor, mas o tempo foi passando, irmãos, e começou a entrar no meio do povo coisas, irmãos, que não edificava mais o sentimento da alma, que já não trazia mais eles, irmãos, na essência. Aí o Senhor tomou ele para escrever uma carta, várias cartas na verdade, esta é uma delas. E que de vez em quando o Senhor toma os pregadores na terra para, irmãos, ler estas cartas, e pelo Espírito Santo, porque nós não preparamos nada, o Senhor nos dá na hora, é um pão fresquinho, glória ao Senhor, para nos exortar, para redarguir, para aconselhar, para ensinar, para nos abençoar, glória ao Senhor. Aleluia! Então já diz o título desta carta, né, irmãos? Olha para os irmãos verem. Quando nós escrevemos um e-mail, agora é e-mail, né? Os que têm mais idade era carta. Escrevia, levava dias para chegar. E escrevia o título da carta, né, irmãos? Algo que chamava atenção. Hoje é um e-mail, né, irmãos? Glória ao Senhor. Mas o título desta carta já dizia unidade da fé. Por quê, irmãos? Porque ele já viu que algo estranho estava entrando no meio do povo, que estava desunindo e tirando a fé, irmãos. Glória ao Senhor. Então ele dizia, rogo-vos, eu, preso no Senhor, que vós andeis como é digno na vocação em que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros no amor. E procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, irmãos, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Glória ao Senhor, irmãos. Por que um só batismo? Aleluia, Jesus. Porque esse batismo, como Deus deu outro dia, ele precisa ser um batismo que a pessoa entendeu por que ela está sendo batizada.
Por isso nós não podemos assim falar, quem aceita Jesus, levanta a mão. Irmãos, Deus o sabe, mas nós aprendemos assim, que esta aceitação, ela precisa nascer dentro do nosso coração. E às vezes, irmãos, a pessoa até levanta a mão, por pressão, pelo momento, pela influência, ou para ter uma aparência. Glória ao Senhor. Mas se ela não entendeu o porquê que ela está levantando aquela mão, o porquê que ela desceu nas águas do batismo, aleluia, passa alguns dias, alguns meses, ela já, irmãos, não entende mais, o adversário já coloca tanta coisa pelo caminho, e ela vai já para outros lugares. Onde não se busca a Deus, aonde não se serve a Deus. Outros lugares dizemos, irmãos, aí neste mundo está cheio de tanta coisa, só o Senhor para nos ajudar. Então a graça perfeita e maravilhosa, irmãos, ela é, irmãos, tão gloriosa, que quando nós a entendemos, até nos constrange. Porque nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos o quão pequeno nós somos, e quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Glória ao Senhor. Então, irmãos, um só Senhor, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele derramou o seu sangue no duro madeiro da cruz. Um só Deus, o nosso Pai, Criador, glória ao Senhor, que enviou Jesus Cristo na terra. Glória ao Senhor. E um só batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para perdão dos nossos pecados, glória ao Senhor, e uma nova vida na presença do Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, e se alguém falar assim, mas eu batizei, mas não entendi, agora eu tenho que batizar de novo, isso é entre você e Deus. Aleluia, Jesus, glória ao Senhor. Irmão, senão nós vamos estar crucificando o Senhor de novo. Glória a Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Mas guarda a fé, guarda o que você tem aprendido, para que o inimigo não roube do teu coração a essência. Então ele dizia, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo nossos cativeiros e deu dons aos homens. Ora, subiu, esse que subiu, que é senão também aquele que havia descido nas partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Senhor precisava vir, irmãos, como um grande plano maravilhoso. Aleluia, Jesus. Para poder nos resgatar, ficou mais alguns dias aqui depois da sua ressurreição, e ascendeu aos céus, levando cativo os nossos cativeiros. Por isso nós somos livres para servir a Deus. Livres, irmãos, para buscar os dons, livres para glorificar a Deus, livres para anunciar a graça, livres para irmos e virmos sem nenhum impedimento. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. E então, irmãos, aí ele deu os dons, nós lemos aqui, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de todos nós, para a obra do ministério e para a edificação deste corpo que é a igreja, glória ao Senhor, até que nós consigamos chegar a esta unidade da fé, ao conhecimento pleno. Tem irmãos que ele batiza, irmãos, e ele vem caminhando, tem luta, tem prova, tem guerra, tem aflição, glória ao Senhor, tem perseguição, mas ele entendeu que o objetivo dele é o céu. Que ele não vai abandonar este caminho, porque ele sabe que o que espera ele é vida eterna no céu. Aleluia, Jesus. Irmãos, o sacrifício do Senhor foi com o objetivo de nos resgatar, de nos transformar. Glória ao Senhor.
Por isso que a primeira obra que ele fez, o primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, naquelas bodas, foi transformando a água em vinho, glória ao Senhor. Ele queria deixar um recado para a humanidade. Ele queria deixar um ensinamento, um exemplo, de que ele veio para transformar tudo aquilo que existia até então. Existia uma falsa religiosidade, aparência. Glória ao Senhor. Sabe, irmãos, aparência, mas negando a eficácia da fé. Aleluia, Jesus. De que adianta nós termos uma aparência somente de crente? De que adianta nós termos uma aparência de homens e mulheres de Deus? Sendo que dentro de nós ainda não houve uma transformação. Porque quando há essa transformação, sabe o que acontece conosco? Nós começamos a receber as virtudes que está inserida, glória, dentro do dom da caridade. Nós não vimos aqui que é segundo a porção, segundo o dom que está em Cristo, que Ele vai dando para cada um de nós, segundo a nossa busca, segundo a nossa sinceridade, segundo o nosso desejo, glória ao Senhor, segundo a nossa verdade perante Ele, segundo o nosso querer, glória a Jesus. Então, irmãos, a caridade, é bonito falar esta palavra. E quantos que falam por aí? Glória ao Senhor. Mas, irmãos, os irmãos leram lá já em 13 de 1 Coríntios, certamente. Aí nós temos que nos suportar uns aos outros, sofrer muitas vezes calados, não nos justificarmos de nada, esperar tudo no Senhor, não ver o nosso próprio bem, muitas vezes tomamos prejuízo, choramos, sofremos, para que a obra não seja escandalizada, para que o nome do Senhor Jesus não seja, irmãos, levado em vão, para que a graça tenha efeito em nós e naqueles que estão nos observando. Por isso, irmãos, quando você batiza, e eu também com essa consciência, tem que deixar as coisas do homem velho para trás. Tem que deixar as práticas do homem velho para trás. O homem velho mentia, agora não podemos mentir mais. Se para você conseguir se dar bem num negócio, na tua casa, até mesmo no meio do povo de Deus tem que mentir, alguma coisa está errada. Se você tem que ligar para um conservo, aleluia, e mentir para se safar de uma situação, alguma coisa está errada dentro do teu coração e do meu também. Porque diz o Senhor, e não sou eu que falo, está nas Escrituras, a palavra do crente convertido, do crente transformado, do crente consciente, irmãos, ela tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna. Como é que pode, irmãos, perdoa, é a palavra. Como pode nós dizermos que somos crentes, que somos cristãos na terra, que seguimos o exemplo de Jesus Cristo, mas se a nossa palavra de manhã é uma, de tarde é outra e à noite é outra? Como que falamos que somos servos de Deus e que bendizemos o nosso irmão de manhã, mas à tarde falamos mal dele e à noite o crucificamos numa roda de conversações insanas de escarnecedores? É a palavra, eu não sei, ela está voando e ela está fazendo muitos meditarem. Glória ao Senhor, eu quero congregar, porque Deus se usa do irmão, e aí vem uma palavra de libertação, glória a Deus, sim, está certo, amém, aleluia, que o Senhor mande mesmo, mas o Senhor nos pergunta, e quando eu quero corrigir, alertar, ensinar, tem um glória também na nossa alma, para dizer sim, Senhor, eu realmente ainda não compreendi, e preciso aprender mais um pouquinho,
a minha alma tem sede de justiça. Glória ao Senhor. Irmãos, os dias na terra, eles estão cada dia mais difíceis. Porque lá fora, quando falamos lá fora, é fora do contexto da graça. Porque nós éramos gentis. Éramos. Não somos mais. Agora nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, se nós somos, se é que nós aprendemos de Deus, se é que Cristo habita em nós, aleluia, a tua palavra e a minha tem que ser palavra de homem, de mulher que tem peso na terra. Quando alguém vem falar de algum irmão para você, irmão, fala mal, falar qualquer coisa que não condiz, qual que é o procedimento do homem e da mulher de Deus? Entrar na conversação para que aquele espírito contrário os envolva e ambos começam a escarnecer? Ou aquele que tem a essência e não a aparência, alto lá? O que você está falando do irmão fulano, do irmão ciclano, ou da irmã A ou da irmã B? Eu estou falando isso, aquilo. Então, peraí, deixa eu ligar para ela agora. Deixa eu ligar para ele agora. Irmão, se há mentira na boca daquele que veio trazer alguma coisa diabólica, na hora ele vai dar um passo para trás e vai falar, não precisa. Não precisa ligar. Por quê? Porque ele sabe que o que tomou ele não foi a essência da graça. Aleluia. Ajuda eu a pregar essa palavra aqui. Porque se Deus está mandando, é porque nesses tempos de pandemia, né, irmãos? O povo, irmãos, vai se involucrando em coisas aonde não traz crescimento espiritual. E nós precisamos da doutrina, precisamos dos dons, da essência, da unidade do Espírito, precisamos da fé. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, diz o apóstolo na carta aos Efésios, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que enganam? Porque estão pregando para poder receber glória. Estão pregando para ter fama, para ganhar dinheiro muitas vezes. Estão pregando, irmãos, benção material somente. E esquecem de pregar a essência da graça, que é a salvação da nossa alma. Aleluia, Jesus. Então, quantos lugares por aí estão enganando o povo? Mas, irmãos, o Senhor Jesus não engana ninguém. E um dia ele estava pregando uma palavra, mais ou menos nessa direção que nós estamos pregando hoje, pelo Espírito Santo da graça, corrigindo, redarguindo, alertando, anunciando, exortando, abrindo os olhos do cego. Aí o povo começou a retirar-se, porque eles ouviram que o Senhor havia multiplicado o pão e o peixe, e eles estavam famintos das coisas da terra, para abastecer o corpo material somente, aleluia. Então era uma multidão, diz as Escrituras, glória ao Senhor. E o Senhor, irmãos, porque Ele via o que estava dentro das pessoas. Ele vê o que está dentro do irmão, dentro do pregador, dentro de cada um de nós. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe se nós, irmão, falamos algo agora e depois não colocamos em prática. Ele sabe. Glória a Jesus. Então a linhagem da palavra era isso. Vocês mentem, roubam, ensinam errado, fala mal um do outro, se prostituem com outros deuses,
vão atrás de outras doutrinas. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois está lá, não tem uma eficácia, não tem perseverança, não tem resistência, não tem, irmãos, glória ao Senhor, a essência. E de repente Pedro olhou para trás e viu que só ficou ele, irmãos. Aí ele falou: Senhor, a palavra está dura, Senhor, está dura. Aí o Senhor falou para ele: Pedro, vais tu também. E ele falou: não, Senhor, porque só tu tens a palavra da vida eterna. Então nós cremos que não é o irmão Marcelo, o irmão João, o irmão Pedro, o irmão José, o irmão Paulo que tem a palavra, ou que a palavra é dele. Tem se Deus dá, se Deus reveste, e se nós também procurarmos o servir. Somos fracos, somos errantes, somos irmãos cheios de defeitos, mas quando, irmãos, nós vamos nos pés do Senhor, confessamos, reconhecemos e procuramos andar segundo o seu querer, e Ele, pela sua misericórdia, nos ajuda, nos abençoa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Então, irmãos, não é que a palavra é dura, é que muitas vezes o vaso está muito sujo. Santo é o Senhor. Os irmãos já viram um tacho, uma panela, quando queima a comida? Aí as irmãs, né, os cozinheiros, os chefes, né, enfim, eles têm que colocar dentro daquela panela uma água com alguma solução, aguardar um tempo para soltar toda aquela sujeira, para depois lavar, pegar uma esponja, algo mais forte, esfregar com força, para limpar e deixar aquela panela apta para a próxima comida. Só assim terá bom sabor. Nós como vasos, nós como panelas espirituais, principalmente nós do ministério, principalmente nós, primeiro nós que pregamos a palavra, aleluia, que esta palavra viaje o mundo, viaje a Califórnia, viaje esta nação e alcance os corações. O ministério da minha obra, panelas espirituais, aonde Deus usa para colocar o pão da vida, sejamos nós em primeiro lugar, limpos pela palavra, para que saia de nós comida para o povo, comida para o fraco, comida para aquele que não tem luz, comida para aquele que, irmão, precisa do Senhor na vida dele. E que essa comida saindo de nós, se o nosso aleluia, o Senhor vem, irmãos, nós viemos na presença de Deus, sem saber o que vai acontecer, e o bom é isso. Oxalá que esta palavra pega você na tua casa, no teu trabalho, no teu carro aqui, aonde quer que seja, haja uma limpeza na nossa panela espiritual. Santo é o Senhor. Aí, irmãos, estas palavras não é para deixar o irmão chateado, não. Se o irmão ficar chateado em ouvir uma correção, é porque ainda você não entendeu a essência da graça. Mas, porque nós não estamos machucando ninguém aqui. Não, o Senhor Jesus nunca machucou ninguém, Ele só falava a verdade. E olha o que o Senhor, nós lemos aqui no capítulo a respeito da verdade. Irmãos, que nós temos que andar na verdade, antes seguindo a verdade, está aqui, irmão, verdade é verdade e mentira é mentira, você consegue discernir? Eu vou mentir só um pouquinho, irmão, não, porque você abre a porta para o outro entrar. Hoje semente, vamos colocar uma medida aqui para mentira, tá bom, hoje semente 1%, é 1%, tem 99% de verdade, mas tem 1% de mentira. Amanhã é 2%, depois é 5%, é 10% e vai assim por diante. Porque quando a pessoa se involucra na mentira, na coisa errada, ela não consegue mais perceber.
Vocês querem ver uma coisa? Vocês perdoam a expressão da palavra, mas vai dar um sentido muito grande o que o Senhor está dando aqui. Espiritualmente falando, principalmente. Quando nós vamos a um banheiro para fazer as nossas necessidades fisiológicas, todos vão. Quem que aqui pode falar que não vai? Quem que não precisa ir até o banheiro, para saciar as necessidades fisiológicas do seu corpo humano? Todos nós, desde que nascemos. Não é assim? E quando nós estamos lá dentro, fazendo as nossas necessidades fisiológicas, nós mesmos não conseguimos sentir o odor. Mas vem uma pessoa de fora e abre uma frestinha da porta, ela já dá um passo para trás. Vocês perdoam? Não é? É algo que, irmãos, acontece no nosso dia a dia. Mas vamos trazer isso para o campo espiritual. Glória ao Senhor. Quando nós estamos na mentira, no erro, no engano, na prostituição espiritual, principalmente, no adultério, na fornicação, no roubo, na fofoca, no engano, é porque, irmão, nós já não conseguimos mais sentir nós mesmos. Precisa vir o Senhor com uma palavra como essa, abrir só uma frestinha e ver o que está em nós e fala misericórdia. E começa então, irmãos, uma purificação do ambiente. E hoje Deus quer purificar as nossas mentes, a nossa consciência, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso ser, a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, recebamos em nós nesta noite a unidade da fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque, irmão, se este corpo ele é considerado espiritual, olhos, mente, ouvidos, boca, pé e mãos, é espiritual, é cada um de nós, é o nosso sentimento, é a nossa intenção, é a nossa conversão, é a nossa verdade, é a nossa pureza, é a nossa sinceridade, irmãos. Espiritualmente falando, Cristo é a nossa cabeça, é tudo isso que nós falamos nele e distribuindo no corpo bem ajustado, o corpo caminha bem e chega ao seu destino. Glória ao Senhor. Do qual todo o corpo bem ajustado, porque tem corpo que é desajustado, tem corpo que é desajustado. Mas todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da carne, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmão, por que você não chama o teu irmão que você tem alguma coisa e fala com ele, em vez de falar para outro? Isso desajusta o corpo. Chama ele com sinceridade. É do ministério? Chama para conversar. É conservo do ministério? Chama para conversar. É conservo da música? É conservo da piedade? É jovem? É auxiliar? É esposo? É esposa? É filho? Chama para conversar. Mas antes de conversar, dobra os joelhos. Fala, vamos, irmão, nós precisamos ter uma conversa, mas essa conversa ela tem que ser espiritual. Então vamos nos ajoelhar e vamos pedir que o Senhor nos guie. Aleluia. Onde que está indo essa palavra, irmãos? Por que, irmãos, que o Senhor está dando assim? Porque daí ajusta o corpo. Aí vai haver uma ligação das juntas. E o que vai acontecer? Quando as juntas estão bem ligadas e bem lubrificadas, trabalha bem. E por muito tempo. O que o inimigo da tua e da minha alma faz? Primeiro ele quer separar. É a
palavra diabo vem do latim, irmãos. Dia, o que divide. Diabo, divide. A função dele é dividir, separar. Quer separar os esposos das esposas, quer separar o corpo ministerial, quer separar a igreja, quer fazer confusão. Então vamos fazer como para fechar as portas para ele? Procurar lubrificar as juntas desse corpo, para ela estar bem ligada e trabalhar, irmãos, para o benefício da obra e a glorificação da cabeça que é Cristo. Não é assim numa empresa? O gerente dá o comando, porque ele é subordinado ao dono. O dono, irmãos, dá ordem ao gerente, o gerente dá ordem aos funcionários. Se a coisa não funcionar, o gerente é chamado pelo dono e alguma coisa tem que ser feita. O dono dessa obra é Deus. O gerente que gerencia tudo é Cristo Jesus, e nós somos aqueles, irmãos, que temos que nos esforçar, glória ao Senhor, pela sua grande misericórdia, fazer a nossa parte, para que o inimigo não venha dar prejuízo nesta empresa espiritual, cujo qual não estamos buscando dinheiro na terra, através da obra, não, glória ao Senhor, estamos buscando salvação das nossas almas, e oxalá que muitos veem em nós alguma coisa para se aproximar de nós e receber de nós também aquilo que Deus põe dentro de nós, essência da graça, para também alcançar a vida eterna. Que bonito, né, irmãos? Não faz sentido esta palavra, irmãos? Não tem coerência tudo que o Senhor está dando aqui? Para a edificação no amor. O amor não pode ser fingido, irmãos. Aqui dentro, tapinha nas costas e um sorriso, mas entra no carro e já começa a falar mal. Não pode, querido. Vocês perdoam eu pregar assim? Mas não pode. Está errado. As juntas estão desligadas, está faltando óleo na lubrificação. Aleluia, Jesus. Recebamos o azeite espiritual nas nossas juntas, para recebermos de Deus, irmãos, glória ao Senhor, tudo o que é necessário para que este corpo trabalhe em função da cabeça que é Cristo. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Os outros gentios, porque nós já não somos mais como os outros gentios, no sentido de que conhecemos a graça, mas somos dependentes do Senhor. Também não, isso não nos faz melhor ou querer passar por cima, não, estamos caminhando pela misericórdia, mas é no sentido de que, do homem velho, que carregava bagagem velha, deixamos hoje tudo aqui, esta bagagem velha, irmãos, e recebamos coisas novas do Espírito. Glória ao Senhor, na vaidade do seu sentido, tudo é vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmão, se nós tocamos por vaidade, o Senhor não recebe. Se pregamos por vaidade, o Senhor não recebe. Se anunciamos por pura vaidade, para querer ter fama e tudo isso, irmãos, fica incompleta a obra. Começamos a roubar a glória de Deus, e o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso, irmãos, que nós ficamos roubando a sua glória. Se Ele não dá para nós, ninguém tem nada. Toda honra, toda glória pertence somente ao Senhor. Aleluia, Jesus. Dá para entender esta palavra, queridos? Aleluia, o Senhor. Glória a Deus, tudo com comunicação. Aonde não há comunicação, há imaginação. E quando a imaginação é diabólica, destrói obra, destrói família, destrói, irmãos, casas, destrói casais, destrói amizades, mocidade. Sejam sinceros, sejam fiéis com os vossos amigos aqui na terra, e principalmente com o vosso amigo celestial, que é Cristo Jesus.
Quando alguém te contar um segredo, guarde esse segredo, porque ele está confiando em você. Às vezes se abriu porque precisa de uma válvula de escape, aí você escuta aqui e sai falando ali. Coloca o teu conservo, o teu companheiro, o teu amigo numa situação difícil. Deus não quer isso de nós. Glória ao Senhor. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, irmãos, que há neles, e pela dureza do seu coração. Aleluia. Tem irmão que é duro, irmão. É duro. Ele não muda, não. Ele está vendo que está errado, mas ele não muda. Ele, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Calma. A graça, ela vem para nos transformar. E tem que haver em nós uma flexibilidade espiritual para nós, irmãos, trabalhar segundo a máquina precisa trabalhar. Os irmãos sabem que nestas construções modernas, aqui nos Estados Unidos, porque tem muito terremoto, principalmente aqui na Califórnia, lá no Japão também, os engenheiros, né, por Deus, tudo é Deus que dá para nós, para os homens. Ele dá, irmãos, sabedoria para os cientistas, para os engenheiros, para os construtores, para os doutores, para os professores, porque ele separou uns, irmão, para doutor, outros para engenheiro, outros para advogado, outros para médico, outro para pregar a palavra com o dom de pastorear. Oh, glória ao Senhor. Então ele deu luz para os engenheiros, irmãos, para colocar embaixo dos prédios uma grande mola, um grande sistema, onde flexibiliza quando há o terremoto, as placas tectônicas começam a se mover, irmãos, e aquelas molas embaixo do prédio faz com que o prédio balança, mas não cai. Vocês estão entendendo, não? Quando em nós, pela graça do Filho de Deus, já vai acabar a palavra, quando em nós recebemos esta luz, esta mola espiritual, glória ao Senhor, e ouvimos algo aqui, e ouvimos algo ali, e acontece algo lá, e outra coisa mais lá, glória ao Senhor, e vem uma guerra na nossa mente, e o inimigo se aproveita, faz um terremoto, uma tempestade, agora eu derrubo este prédio, agora eu derrubo esta casa, agora eu derrubo esse ministério, agora eu derrubo esse jovem, agora eu derrubo esse músico. Mas se em nós, irmãos, recebemos essa mola espiritual, glória ao Senhor, vem o vento, vem o terremoto, nós balançamos, mas não caímos. Recebe essa mola espiritual, que é a doutrina de Cristo Jesus. Não ceda para o erro, não ceda para o mal, mas tenha dentro de ti uma flexibilidade espiritual para ajustar as juntas, receber a lubrificação e a máquina da graça trabalhar para que outros venham ser beneficiados, e um dia moraremos lá na glória, aonde não vai ter mais nada que nos impedirá de servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Os quais, havendo perdido o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todas as impurezas. Mas vós, olha, irmãos, nós, começa daqui do pregador, não começa da tribuna para frente. Nós, se Cristo é o nosso exemplo, nós aqui em cima, aleluia, que Deus dá essa franqueza, como Paulo dizia, orem para o meu ministério, para que eu tenha franqueza na minha boca e poder anunciar e pregar aquilo que Deus manda. A igreja precisa orar pelos pregadores, e não escarnecer, como temos visto ultimamente. Pegam algo fora do contexto e ficam escarnecendo, irmãos. Não, glória ao Senhor, oremos e andemos na unidade da fé, glória ao Senhor, aleluia, Jesus, glória ao Senhor Deus. Então, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, para que nós não venhamos, irmãos, cair nas armadilhas do adversário. Então nós, que ele diz, vós, nós
não aprendeste de Cristo coisas erradas, disse ele assim. Vós não aprendestes de Cristo assim, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Vocês estão sendo ensinados no irmão Marcelo? Vocês estão sendo ensinados no irmão A, no irmão B ou no irmão C? Ou nós estamos sendo ensinados em Cristo Jesus? O único motivo da nossa pregação, Jesus Cristo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Pelo que, irmãos, olha o que diz aqui, já vamos encerrar. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Às vezes nós recebemos uma ligação, temos que ir em alguma casa. Chega lá, está uma situação difícil, como eu já fui muitas vezes, e tenho certeza que muitos já viram. Encontra o quê? O adversário tomou conta da casa, da família, do casal. Por quê? Deu lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Fala coisas santas, coisas que edificam. Não fala fofoca, não fala mal, não julga. Aleluia. Deixa que salvação é com o Senhor. Salvação é com Ele. Para nós, irmãos, cabe nós, irmãos, colocar em prática os seus ensinamentos e cuidar da nossa alma em primeiro lugar. Da nossa casa. Tem muito irmão que quer cuidar da casa do outro, mas não cuida da dele. A casa do irmão está suja, ele fala, mas a dele está pior que a do irmão, e ele, irmão, não se dá conta. Hoje essa palavra vem para limpar todas as nossas casas espirituais, e nós vamos sair daqui como Deus deu na boca do irmão na oração, diferentes, para melhor, conscientes de que esta graça é maravilhosa. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aqueles que tiver necessidade. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, palavras que não edificam, glória ao Senhor, mas que só palavra para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabia, irmãos, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos? Glória ao Senhor. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, lá no duro madeiro da cruz, sendo crucificado, tomando vinagre quando estava com sede, coroa de espinho na cabeça, glória ao Senhor, os cravos nas mãos e nos pés, uma morte maldita, ele antes de se entregar ao Pai, falou, Pai meu, Eli lama sabatani, por que me abandonaste? Depois ele entendeu que ele precisava vencer aquela luta, glória ao Senhor, para poder arrancar das mãos do inimigo o espírito da morte, venceu a morte, mas antes de se entregar ainda, irmãos, bradou, perdoa todos eles, porque não sabe o que estão fazendo. E assim se entregou, ressuscitou ao terceiro dia, irmãos,
subiu aos céus, levou cativo o nosso cativeiro, deu dons aos homens e manda a sua palavra e continuará mandando até o final da nossa jornada na terra, quando ele virá buscar a igreja. E oxalá que nós colocamos em prática estas palavras e outras mais que o Senhor mandará. E aquilo que tu está buscando hoje, ajusta o teu corpo, ajusta as tuas juntas, receba o azeite da palavra para que a máquina espiritual possa trabalhar e possa, irmãos, desenvolver e o Senhor possa nos guardar do mal que está sobre a terra. É a palavra que o Senhor manda esta noite. Deus seja louvado.